Olá, eu sou o professor Marcos Vinícius, graduado em Geografia, especialista em docência. Iremos iniciar uma aula muito interessante e importante sobre globalização. Primeira coisa, o que é globalização? Globalização nada é além de um processo de integração da economia e da cultura mundial, certo? Hoje, tanto a cultura quanto a economia, elas estão integradas, parece que é uma só, é muito parecido. Nós temos aí culturas que antes era só de determinados países, e hoje essa cultura é mundialmente conhecida, tanto no vestuário, na alimentação, músicas e daí por diante, ok? E quando foi que iniciou essa globalização no mundo? Temos que analisar o seguinte. Existem alguns autores que falam que a globalização iniciou-se com as grandes navegações, certo? Veja bem se isso não é uma integração. Pessoas saíam da Europa, iam para a África, buscavam escravos, traziam esses escravos para a América. Na América, esses escravos trabalhavam, produziam, e esses produtos eram levados para a Europa e posteriormente a Ásia. Isso é uma globalização, certo? Já existem outros autores que falam que a globalização ela iniciou-se a partir da década de 1970, tá? Com a Revolução Técnico-Científico-Informacional, onde nós tivemos a maior evolução nos meios de comunicação e transportes, que favoreceu e facilitou essa integração de pessoas em todo o planeta. Se não fosse essa evolução nos meios de comunicação e transportes, não teríamos essa globalização da forma que nós conhecemos hoje. Hoje as coisas são muito interligadas. Hoje é muito simples você entrar em contato com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Nós estamos no Brasil, é muito fácil hoje você ter contato com uma pessoa que está no Japão, por exemplo. Basta você pegar o seu telefone e fazer uma ligação. Outro exemplo, se alimentar com uma comida que é culturalmente japonesa. Antes, o que eu teria que fazer no século XVI para comer uma comida japonesa? Eu teria que ir no Japão. E hoje, eu simplesmente, pelo meu celular, pelo aplicativo, eu peço uma refeição delivery, né? Existem um monte aí de restaurante japonês em todas as partes do país, e eu peço chega na minha casa com a maior facilidade do mundo. Isso é globalização, isso é integração de pessoas, economia e cultura, ok? A globalização, como que ela está na sociedade da informação? Há um novo paradigma de sociedade que se baseia num bem precioso, que é a informação. Uma das coisas mais importantes e preciosas que nós temos nos dias de hoje é a informação. Ainda bem, isso é ótimo. O modo de desenvolvimento social e econômico, onde a informação por meio da criação de conhecimento, desempenha um papel de extrema importância, um papel fundamental na produção da riqueza e na contribuição para o bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos, ok? Então a globalização ela é baseada na circulação da informação e surgiu assim a sociedade da informação, ok? Para a sociedade avançar, todos devem ter acesso às tecnologias de informação e comunicação. Isso é muito nítido. Países que têm uma tecnologia de informação e comunicação, exemplo, internet de maior qualidade, estes países eles são mais desenvolvidos do que países que não têm sistemas de informação e comunicação de qualidade, ok? E essas tecnologias elas são presentes aí no nosso cotidiano e constituem de instrumentos indispensáveis, né, às comunicações pessoais, de trabalho e de lazer. Olha que exemplo maravilhoso. Nós estamos aqui fazendo aulas à distância. Graças a quê?
a essas tecnologias de informação e comunicação, ok? Se não fossem elas, dificilmente estaríamos aqui nessa aula modalidade EAD, que é o ensino à distância. Viu tanto que os meios de informação e comunicação, né, entre aspas, a internet, ela facilita a vida, ela é indispensável tanto para o trabalho e para o lazer, certo? Todos nós sabemos que depois dessa divulgação, dessa universalização no Brasil das aulas à distância, ficou muito mais fácil a chegada de informação a pessoas de localidades um pouco mais distantes, né? Das pessoas que têm o tempo um pouco mais corrido. Uma aula à distância, você pode fazer ela, você pode escolher seu horário, da meia-noite às 3 da manhã, alguma coisa nesse sentido. Então, é de extrema importância o uso das tecnologias de informação para a sociedade globalizada, ok? Então, e o que seria, o que nós entendemos de rede de informação na era da globalização? Os fluxos de informação e capitais, hoje eles são virtuais, né? Em sua grande maioria. Fluxos de informação, hoje, jornais, revistas, estão perdendo espaço para a internet. Então, a maioria dos fluxos de informação, eles são virtuais, assim como os de capitais. Dificilmente você vai comprar um carro, não sei, 40 mil reais, 30 mil reais, 50, você vai levar uma mochila cheia de dinheiro. Né? Você vai fazer o quê? Uma transferência, um DOC, um TED, alguma coisa nesse sentido. Então, os fluxos de capitais, de dinheiro, eles também são virtuais, em sua grande maioria. Até mesmo para compra simples, o cidadão compra ali um picolé, que é R$3, ele passa ali no cartão de débito, uma coisa nesse sentido, ok? E essa infraestrutura de comunicação, ela deve ser extremamente eficiente, tá? São exemplos de sistemas estruturados em redes na era da globalização, o quê? Instalação de caixas eletrônicos, no caso dos fluxos de capitais, comunicação instantânea via internet, leitura de código de barras em supermercado. Esses são alguns exemplos de processamento e circulação por sistemas com computadores, antenas, satélites e linhas telefônicas. Ok? Um outro exemplo que nós podemos citar, que são de extrema importância, são os cabos de fibras óticas. O que é um cabo de fibra ótica? É nada mais nada menos do que um filamento flexível, transparente e fabricado a partir do vidro ou plástico extrudido, e que ele é utilizado como condutor de elevado rendimento de luz e imagens. Estes cabos de fibras ótica, utilizamos eles principalmente para internet, eles atravessam os oceanos por meio de cabos submarinos. Usar cabos para conectar dois continentes separados pelo oceano é um projeto fantástico, é um projeto monumental. Imagine ligar a América da África por cabos de fibra ótica, esses cabos passando, atravessando todo o Oceano Atlântico. Isso é uma coisa, assim, fantástica. É preciso instalar um cabo com milhares e milhares de quilômetros de extensão sob o mar, atravessando as fossas e as montanhas submarinas, ok? Então, estes cabos, eles são de extrema importância na globalização em que vivemos. E os satélites artificiais, que é diferente de satélite natural. O satélite natural da Terra, por exemplo, é a Lua. E os satélites artificiais é que o homem coloca, é qualquer corpo feito pelo homem e colocado em órbita ao redor da Terra, ou de qualquer outro corpo celeste. Isso são satélites artificiais. Até hoje já foram efetuados milhares de lançamentos desses corpos ao espaço, mas a maioria já está desativada. Só tem um grande problema, que estes satélites artificiais que ficam desativados, eles se tornam um lixo espacial. Isso é um problema, porque o ser humano ele não vai lá no espaço trazer esse satélite e dar um fim, um descarte
adequado para esse satélite, ok? Os satélites de comunicação artificial, eles são para fins de telecomunicações. Também são usados nas comunicações com navios e aviões, o que não pode ser feito por outras tecnologias, tais como a transmissão de cabo. Né? Isso é lógico, você não pode instalar um cabo no avião, o avião sai voando aí, e esse cabo está esticando aí para todos os lugares. Então, os satélites são de extrema importância. E eles também permitem o uso de celulares, televisores e internet. Ok? Agora, o ponto de extrema importância é que nós temos que saber sobre a globalização. Vamos lá, a internet. Internet, que é a rede mundial de computadores, foi criada nos Estados Unidos com objetivos militares, ok? A partir da década de 1990, a sociedade passou a ter acesso à rede e possibilitou a transmissão de sons, imagens, vídeos, e entre outros. As redes sociais, que a maioria de nós temos, as redes sociais são um exemplo de uso da internet como meio de comunicação. No Brasil, a internet foi liberada a partir do ano de 1992, ok? Só lembrando que essa internet ela foi criada com objetivos militares. De que forma? Antes, um quartel-general para se comunicar com o outro, ele tinha que fazer o quê? Pegar um mensageiro, que era um soldado de guerra, os generais ali, os comandantes, eles escreviam cartas, entregavam essa carta para o mensageiro. Esse mensageiro, ele percorria a pé todo o campo de batalha para levar a informação para um outro quartel-general. Isso era complicado, às vezes o inimigo interceptava esse mensageiro e sabia ali de segredos militares que não podiam. O que foi feito? Buscavam-se uma nova rede de comunicação que não utilizasse mensageiros, homens ou fios, porque fios é muito fácil, está enterrado, você descava ali e vai seguindo até encontrar quartel-general que você deseja. Então, inventaram um meio de comunicação que não utilizassem fios, tá, para utilizar na guerra. Na época, chamava-se ARPANET. E ela foi se desenvolvendo até tornar-se a nossa internet que nós conhecemos hoje, ou redes mundial de computadores. Ok? Como a internet ela é distribuída no mundo? Confira comigo na lousa aqui. Nós podemos perceber que os países mais ricos são os que têm as melhores redes de internet. Aqui temos os exemplos de Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália, ok? Japão também. Ou seja, a internet com uma qualidade melhor está nos países mais ricos. Se a gente analisar, olhe comigo na lousa aqui novamente. A gente analisar os países mais pobres do mundo, onde eu tenho, olha isso aqui, onde eu tenho as internets com uma qualidade inferior. Então, quanto mais rico é o país, mais desenvolvida e melhor qualidade, melhor velocidade tem-se a internet. Ok? Os meios de comunicação de massa. Seria isso, é a disseminação da informação através de jornais, televisão, rádio, cinema, dentre outros, e também a internet, os quais se reúnem em um sistema denominado mídia. Todos vocês já ouviram falar, tenho certeza. A divulgação em grande escala de mensagens, a rapidez com que elas são absorvidas, a amplitude que atingem todo tipo de público, gera um enorme interesse e abre espaço para o estudo do nosso comportamento. Os meios de comunicação de massa têm grande influência na vida das pessoas, certo? A televisão, além de um meio de comunicação, é um elemento de formação das pessoas, ok? Confira comigo na lousa aqui, eu até coloquei uma charge aqui, muito engraçada, que mostra o tanto que nós somos influenciados pela televisão. A televisão ela dita moda nos dias de hoje, infelizmente.
nós não ou vestimos, ou calçamos, ou utilizamos, é uma grande maioria, né? Dos produtos que nós achamos interessante, que nós achamos legal, que nós achamos bonito ou confortável. Nós utilizamos produtos que a mídia nos fala para utilizar através da propaganda. Para isso, eu queria deixar um vídeo muito legal que está no YouTube chamado História das Coisas. Vocês vão adorar, certo? E a massificação, que tem muito aí na globalização? A massificação é simplesmente a comunicação no processo de globalização, que ela vive um cenário de informação e difusão de culturas, ideias e informatização. A chamada comunicação de massa não encontra barreiras para transposição de seus fluxos de informação. Elas influenciam ações do cotidiano, como comportamento consumista na compra de algum produto ou no processo de aculturação, de massificação de valores que sofre dos meios de comunicação. Certo? Nós temos que ficar bem atentos a isso, ok? Grande parte do que nós consumimos é de influência dessa informação de massa, certo? A organização da população no contexto da globalização, ela é baseada na uniformização social, certo? Se analisássemos nas aulas de história, nas imagens aí dos livros, como que eram as vestes, né, a vestimenta das pessoas no século XVI, século XVII, em diferentes continentes do planeta. Todas as pessoas tinham suas vestimentas características daquela região. E hoje, século XXI, de modo geral, as pessoas se vestem quase que igual. O maior exemplo que nós podemos citar é a calça jeans. Em todos os continentes as pessoas utilizam esta forma de vestimenta, que é a calça jeans, ok? O indivíduo, ele acaba que ele não percebe as dificuldades de participar na organização da sua sociedade global. A internet, com a diversidade de informação que tem disponível, passou o quê? A influenciar os mais diversos grupos sociais. A tecnologia, todos nós sabemos que ela abre novos caminhos de organização da sociedade, com a capacidade de mobilização de milhares e milhares de pessoas, certo? Quais são as novas possibilidades de organização da população com a internet? Tem um exemplo que é importante ser citado, é o cyberativismo. Cyberativismo, não esqueçam esse nome. Ele é um termo recente, consiste na utilização da internet por grupos politicamente motivados. Os cyberativistas buscam o quê? Difundir informações e reivindicações sem qualquer elemento intermediário, com o objetivo de o quê? De buscar apoio às suas causas. Debater e trocar informações, organizar e mobilizar indivíduos para ações dentro e fora da rede. A internet, ela pode ser usada ainda como um canal de comunicação adicional ou para coordenar ações offline de forma bem mais eficiente. Ok? E esta globalização agora no comércio mundial. O comércio mundial hoje ele é totalmente globalizado, ok? Um país, ele não consegue suprir todas as necessidades da sua população. O que ele busca? O que ele não consegue produzir, ele compra de outros países. E o que ele produz em excesso, o que ele excede, né, o excedente, ele o quê? Vende. Assim, nós temos uma balança comercial, ok? O comércio internacional de serviços perfaz atualmente uma parcela considerável do comércio entre países. Esse comércio é representado por fretes, turismo global, serviços de informática, atividades culturais, desportivas, prestação de serviços, empresas como telemarketing, call center, contabilidade, consultoria e outras mais. Para inserir-se no mercado global, os países abdicam
a possibilidade de efetuar uma política nacional, tanto econômica, tanto social. Tá? No comércio mundial, temos que lembrar do papel da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Ela foi criada no ano de 1995 e ela tenta estabelecer as normas das relações comerciais. Também em relação à propriedade intelectual e patentes. Patente é aquele documento que atesta o direito de uma pessoa ou empresa a um invento, tá? Por exemplo, a fórmula de um medicamento. Os países desenvolvidos, os países ricos, eles criam barreiras não tarifárias ou protecionistas, né? Disfarçando ali para proteger o seu comércio. Como que uma barreira não tarifária, uma barreira protecionista vai beneficiar um país desenvolvido? A defesa comercial, por exemplo, que é o chamado de dumping, que é uma prática internacional em que os comercializados mercadorias com preços muito baixos. Então, um país ele quer proteger ali a sua plantação de trigo, vamos imaginar que ele venda trigo. O que ele vai fazer para proteger a sua produção de trigo? Ele vai colocar um preço muito abaixo dos outros. E assim ele vai ganhar concorrência em cenário internacional e vai conseguir vender toda a sua produção de trigo. E os outros produtores de trigo? Bom, esse aí vai ter que abaixarem o preço. Muitas vezes, países pobres que não detêm de tanta tecnologia na agricultura não conseguem produzir com um preço tão barato, né? E o país pobre, infelizmente, o lucro dele vai ser mínimo. Infelizmente, é assim que acontece o comércio, é assim que tem acontecido o comércio mundial. Existe também imposição de cotas, que é a medida que limita a quantidade que pode ser importado de um certo produto. Exemplo, vamos utilizar esse exemplo do trigo. Alguns países que produz trigo, ele vai colocar uma imposição de cotas. Ele vai falar, olha, neste país só podemos importar X quantidade de trigo. Por quê? Para o comércio local consumir aquele trigo que é produzido lá dentro. Tem a defesa técnica, que é o produto que não apresenta tecnologia adequada. Tem a forma de subsídios, que é quando o governo ele financia, né, a produção local. Tem as barreiras fitossanitárias, que é quando que são medidas aplicadas principalmente sobre produtos agropecuários que apresentam algum problema ali ou não segue todas as normas rígidas que um outro país ou que a sociedade internacional exige, como uso excessivo de agrotóxicos, uso excessivo de fertilizantes, esse tipo de situação, ok? Estes países fazem esse comércio internacional através de quem? Principalmente dos blocos econômicos, ok? Os blocos regionais, por exemplo, é uma organização entre países com o objetivo de quê? Se fortalecerem economicamente, estabelecendo relações econômicas e sociais com certos privilégios a partir de interesses comuns. Exemplo, junta ali alguns países, 5, 6, 10, não sei, e eles vão negociar entre eles com uma redução na tarifa de exportação, certo? Isso é globalização. Olha aí, 10 países se juntaram, organizaram ali um valor de imposto bem mais barato, para ficar mais fácil e mais barato comercializar entre eles. Essa regionalização da economia, esses blocos regionais, ganharam força no mundo a partir da década de 90. E hoje há grupos economicamente fortes que dominam o cenário internacional. Geralmente o fator geográfico, ou seja, a proximidade desses países, eles favorecem a criação de um bloco, promovendo uma integração entre países vizinhos. Há também blocos, é lógico, que ultrapassam os limites continentais. Há também países que fazem parte de mais de um bloco econômico. Quais são as etapas para a formação de blocos econômicos? Vamos por ordem aqui. 1. União aduaneira. Ela, além de reduzir as tarifas sobre produtos, os países membros estabelecem uma TEC, Tarifa Externa Comum,
sobre produtos importados de países que não fazem parte do bloco. Exemplo, o Mercosul. Ok? Outro, temos a zona de livre comércio, que é o quê? A livre circulação de mercadorias com eliminação total ou parcial de tarifas entre os países membros, a fim de dar mais impulso na circulação de mercadorias. Exemplo, temos o NAFTA. NAFTA, não esqueçam, é aquela zona de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, ok? Temos também o mercado comum, que é a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capital, está inserido as características das 3 etapas anteriores. Mas a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Os cidadãos que estão dentro desse bloco econômico têm a livre circulação por qualquer país intrabloco. Qual que é o exemplo? Nós temos a União Europeia. Lá eu tenho todas essas questões de tarifas, porém eu ainda tenho a livre circulação de serviços, capital e pessoas. E eu tenho a União Econômica e Monetária. É quando os países de um mesmo bloco adotam uma moeda em comum, adotada e administrada por um banco central único, ok? E utilizado pela população como um todo. Exemplo também que nós temos é a União Europeia, em que a maioria dos países membros utilizam o euro como a moeda oficial. Ou seja, os blocos regionais, quando eu falo da União Europeia, esse aí é o bloco mais sofisticado que eu tenho na relação entre união de países. Tá? Então, a União Europeia é um grande exemplo a ser seguido no mundo. Ok? Imagine se o mundo fosse todo conectado igual à União Europeia. Seria uma maravilha. Mesma moeda, livre circulação de pessoas, bens, capitais e serviços. Né? Hoje no mundo, mesmo com um mundo globalizado, onde eu tenho meios de comunicação e transporte eficientes, meios de comunicação eficientes. Eu posso falar com pessoas que estão em toda parte do mundo. Meios de transportes eficientes. Hoje é muito fácil eu pegar um avião, sair de um continente para outro ali com poucas horas. Mas eu ainda tenho barreiras. Será que um cidadão latino-americano ou africano ele vai conseguir entrar com facilidade em países como Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental, países como o Japão, né? É complicado isso ainda. Confira comigo aqui na lousa os principais blocos econômicos, os principais blocos regionais do mundo. Olha aqui na lousa, temos a NAFTA, que nós falamos agora há pouco, né? Que é aquela extremamente importante entre Estados Unidos, Canadá e México. Por que é importante? Porque aqui eu tenho a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. União Europeia, que falamos muito, que é o bloco mais sofisticado que nós temos. Temos o Mercosul, nós que estamos no Brasil, temos sempre lembrado o Mercosul. O Mercosul tem 2 países principais aqui, que são Brasil e Argentina. Ok? Eu tenho a LAD, Pacto Andino, ALCA, EFTA, CEI. Essa CEI ela é muito importante a gente entender um pouco também, vocês vão ler sobre ela, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Aqui, quem manda, aqui quem dão as cartas é a Rússia. Temos a SADC, MCCA, CARICOM, Ásia, ANSER, TAPEC. Esses são os principais blocos econômicos regionais que nós temos no planeta. Ok? Nós que estamos no Brasil devemos estudar com um pouco mais a fundo aí o Mercosul, que está tudinho no material de apoio que eu preparei especialmente para vocês, tá? O NAFTA, porque é o que tem a principal, a mais importante economia do mundo, e a União Europeia, que é o mais sofisticado bloco econômico do planeta. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre blocos econômicos, né, sobre globalização, e espero que tenha gostado. Obrigado e até a próxima.